Salve, salve! Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Consumo Imediato podcast. E hoje a pauta é séria, hein? Hoje a pauta é dinâmica, é importante e é urgente. Porque vamos falar do quê, meu caro JP, que apresenta esse belíssimo podcast comigo? Salve Laveca, salve os nossos convidados, você que acompanha aí o Consumo Imediato Podcast. Hoje estamos aqui para polemizar, sim. Vamos falar de política, falar da situação política do nosso país. Meu Deus, tempos de pandemia, desgoverno. Vamos mandar a real e queremos soluções, não vamos apenas apontar dedos. Queremos aqui questionar nossos amigos canhotinhas, entendeu? Sobre as soluções para o nosso país. Então será um grande momento. Acompanhe, deixa a gente entrar, abre essa porta. E hoje temos dois convidados, olha aí, né? Esse podcast está evoluindo maravilhosamente. Temos ela, Jéssica Pereira, por favor, deu a bio aí da nossa convidada, JP. Cadê? Aqui está, ela me mandou hoje, inclusive. Indignada, mas me mandou. Brincadeira. Jéssica Pereira, redatora na Folha de São Paulo, no Guardian e roteirista. E ela ainda tem uma coluna sobre basquete, Lavecchia, lá no Área Restrita. Olha, Seja muito bem-vinda, Jéssica Pereira, conosco aqui. Obrigada. É área restritiva. Área restritiva. Área restrita é o grande rival, não sei se vocês sabem, é o grande rival. Eles não se bicam, inclusive, não frequentam o Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Além de tudo isso, eu às vezes durmo, né? Porque eu trabalho. Tenho lance de 2 empregos, não, eu tenho 3, vivo cansada, mas aqui super disposta para bater esse papo com vocês, que realmente é muito urgente. É muito importante, e política está em tudo que a gente consome, né? E a gente precisa trazer esse tipo de debate em todas as plataformas possíveis, para todos os públicos possíveis, porque eu acredito na revolução pelas massas, né? Tipo, tem que atingir todas as estruturas. Enquanto o debate político ele não for entre as bases, a revolução não vai acontecer. A gente tem que tornar esse discurso o mais democrático possível e o mais acessível possível. Então, obrigada mesmo pelo convite. Perfeito. Isso aí, é exatamente isso que a gente pensa. E temos aí um homem, olha aí ele, o vencedor do bolão, que homem maravilhoso, que não recebeu o seu prêmio aí, graças às grandes corporações que o deixaram na mão, mas aí, seja bem-vindo, Rodrigo França. Você quer fazer as apresentações ou ele se apresenta? Não, já vou. Tenho que penetrar nessa, Lavecchia, introduzir este homem maravilhoso, que homem, Rodrigo França, jornalista, editor da TV Câmara de São Paulo, que homem também, um dos âncoras do Corinthians Cast, podcast que eu e ele apresentamos aí, e também esses dois aqui fazem parte do Análogo Politicando, é isso, né, meu cara? Ou é Politicast? Nunca lembro. Você não aprendeu nada. Porque eu desconfio que vocês não gravaram nada, inclusive, e pouco se fala. Denúncia no programa. O Análogo Politicando ainda não saiu, mas em breve acontecerá. Mas muito obrigado, pessoal. Vamos aí falar sobre a política como um todo, sobre o nosso excelentíssimo presidente da República. E, inclusive, no momento que o meu tripé está apoiado em 2 livros sobre política, não achei outra coisa para conseguir igualar aqui a altura, mas vamos lá. E o Análogo Politicano sairá ainda. Muita calma nessa hora. Eu não estou muito calma, não, porque já era um negócio faz tempo. Crise, tá vendo? Os meus colegas de trabalho. E pena que o Alexandre não está aqui, porque eu já tenho pauta para 1 ano. E esses caras não se organizam. O elenco está rachando aqui ao vivo. Mas é isso aí. A empolgação se mantém firme, né? Isso que importa, pelo menos, para fazer o análogo. Sem dúvidas. Mas eu quero lançar uma pergunta agora, já 2 pés no peito. Eu quero saber o que será de nós se esse governo aí continuar do jeito que está, com as... O que será de nós? É isso. É a minha pergunta que todo mundo quer saber. O que está acontecendo, senhores e senhoras? Você acha que a gente posso começar? Com Bolsonaro? Por favor. Cara, em 2018, quando esse presidente foi eleito, a gente já não esperava nada, né? A gente já... Então, 2 anos depois, já 2 anos de mandato,
A gente está vendo aí 260, bateu hoje mais de 260 mil mortes por Covid no Brasil, e por pura irresponsabilidade do presidente da República, por pura negligência que se recusou a comprar as vacinas em setembro ou outubro do ano passado, em 2020. Hoje poderíamos ter inúmeras pessoas vacinadas, uma grande parte do Brasil hoje estaria imunizada contra o coronavírus. Então, não é nenhum absurdo dizer que quanto mais tempo Bolsonaro ficar ocupando a cadeira no Planalto, mais brasileiros irão morrer, seja por Covid, seja por autoritarismo das polícias brasileiras ou outras coisas mais. E é isso, enquanto este homem estiver sentado naquela cadeira, que já foi de bons nomes, que já foi de Dilma Rousseff, que já foi de Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio Fernando Henrique Cardoso, enquanto tivermos um genocida no poder, acho que não é nenhum absurdo dizermos que morrerão muitos brasileiros ainda, infelizmente. Sim, além de toda a irresponsabilidade com a pauta econômica, né, que esse desgoverno vem causando, além de a gente estar passando por uma das piores crises sanitárias da nossa história, a gente ainda tem que lidar com um líder, com muitas aspas aqui, absolutamente negacionista, e que a oposição teve que fazer um grande movimento, né, para conseguir aquele auxílio emergencial do ano passado. Lembrando também que a gente voltou para o mapa da fome, né, que é aí uma característica extremamente vergonhosa para um país que saiu de 14 anos de governo, que a principal pauta era essa, né, era o combate à fome, e aí ele simplesmente assume com a pauta de assassinato mesmo, né? Você tem uma vez que Jair Bolsonaro não mentiu, foi quando ele falou que a especialidade dele era matar. Isso aí, de fato, ele é um especialista, estamos vendo nisso, extremamente esforçado e focado a nos desestabilizar emocionalmente, a matar o máximo de pessoas possível com o seu desgoverno, porque sim, as mãos dele têm sangue nessa questão, tanto que esses números eram possivelmente evitados, né? Assim como o Rodrigo falou, ele simplesmente não comprou as vacinas porque ele não quis. Foi uma rixazinha que ele está tendo fora, né, com toda aquela história envolvendo a China, que o filho dele foi resolver e fazer um confronto justo na nossa pior crise, um dos nossos principais fornecedores, né, de insumos. Então, é isso, é um presidente que está absolutamente focado na destruição do país. Não tem outra característica. E é um negócio que não dá para compreender, né, como que chegou nisso, assim, né, e como mais da metade do país apoia isso e segue apoiando, né, porque, tipo, beleza, quando você tem a oposição ao PT, à esquerda, e você realmente, né, o PSDB nunca foi uma oposição, desde que o Lula ganhou a primeira, né, sempre foi muito falha, né, e nada fez jus, porque era tudo aquela coisa antiquada, aquela coisa da direita, Caxias, e de repente chega um cara desse, eu nem acho que o brasileiro anti as medidas populistas do PT estava tão errado em votar no Bolsonaro, é lógico, eu falava assim, pô, claro que não, mas a oposição é uma coisa natural da democracia, né? Então, Aécio tentou, Serra tentou, o Alckmin tentou, ninguém conseguiu. Aí precisou chegar um cara no extremo do discurso mais absurdo, do discurso que a gente aqui, pelo visto, todos concordam que seja execrável. Mas beleza, o cara ganhou. E agora, tudo que está acontecendo, ainda existem pessoas que apoiam, que falam, beleza, é isso aí, é uma conspiração chinesa, é tudo, morrendo, pô, não sei se amanhã, mas amanhã, depois de amanhã, domingo, vai estar morrendo 3 mil brasileiros por dia, cara. Sim, e é bom ressaltar também que essa desinformação, né, proporcionada pelo governo Bolsonaro, desde da época das eleições mesmo, né, na época que estava sendo a corrida, é um projeto.
É um projeto negacionista completamente muito bem elaborado, né? Se tem uma coisa que a direita soube fazer foi usar a internet, só que para o meio completamente errado. Era uma coisa que eu sempre discutia assim, entre os meus amigos, colegas de trabalho, o poder que a internet tem nesses discursos populares em relação à política especificamente. E aí vem a direita com esse projeto basicamente tenebroso, desinformando tudo, criando teorias completamente, sabe, surreais assim sobre a realidade, e atingiu uma massa que já era desinformada mesmo, né? Porque a gente também tem que lembrar muito bem de onde que a gente vive. É muito injusto, inclusive, falar assim, bolsonarista é burro. Não, pô, a gente vive num país que ainda tem um grande número de pessoas que são analfabetas, que tem um grande número de pessoas que não têm acesso básico à internet, à educação, sabe, à escola. Então, foi algo muito bem pensado, foi algo muito bem arquitetado, e essa desinformação aí, inclusive, que foi pelo WhatsApp, né? O WhatsApp, se todo mundo parar para pensar, é a ferramenta mais barata, né? Que tipo, tem esses pacotes de internet que a gente usa, que geralmente o WhatsApp fica de graça. Então, ele investiu, ele e o Gabinete do Ódio investiram milhões e milhões nesses disparos e atingiu o que a gente chama de os tios do WhatsApp, que são aquelas pessoas que não têm nem a capacidade de refletir sobre aquela informação, sabe? E com aquele discurso de família, né, pela família, por Deus, você pega o cidadão médio com esse discurso muito fácil, sabe? Então, mais uma vez, o Bolsonaro ele usou uma grande ferramenta que é a internet, só que por um lado totalmente equivocado. Agora, cabe à oposição fazer totalmente o contrário, porque, enfim, eu deixava eu ficar falando aqui. Eu quero fazer um adendo. Eu poderia fazer um adendo aqui, Lavec, aproveitando esse ponto que a Jéssica colocou. Cara, é impressionante como eles simplificaram o discurso, né, cara? Porque o Bolsonaro, ele tá aí, né, ele já estava lá, né, há mais de 30 anos como deputado, um deputado medíocre, que nunca apresentou um projeto decente, um cara que sempre foi corporativista, inclusive, né, ele nunca deu dicas de que ele poderia mudar. Um amigo meu, inclusive, que fala, cara, o Bolsonaro está sendo o que ele sempre foi. Se alguém se iludiu que ele iria mudar, que ele iria fazer pelo povo, se iludiu sozinho, porque ele simplificou o discurso, falou que era contra tudo isso que estava aí, e nem ele sabia dizer o que era tudo isso que estava aí. A Lava Jato, o que aconteceu, né? Os absurdos que aconteceram na Lava Jato, criou-se um clima totalmente antipolítico, né? Que todo político é bandido, nenhum político presta, e daí surge uma coisa ainda pior, né? Porque o que está acontecendo no nosso país, acho que na visão aqui de todos nós, é a desumanidade, né? Teve um amigo que me mandou outro dia uma mensagem, falou, nós temos diferenças políticas, mas eu sinto saudade. Eu falei, olha, diferenças políticas são uma coisa, desumanidade é uma coisa completamente diferente. E eu fico impressionado, eu concordo com isso que a gente falou, a gente também subestimou muito a questão de, no Brasil, existirem, mesmo entre as pessoas mais humildes ou não, mas pessoas que pensam como ele. Há no Brasil pessoas que pensam como Bolsonaro. Eu era um dos que não acreditava, inclusive perdi uma aposta com a eleição dele, né? Porque, cara, para mim era tão absurdo um cara tão ignorante, um cara tão tacanho, né? Um cara sem projeto algum, sem base, que claramente estava ali enganando as pessoas, chegar onde ele chegou. Como você falou, teve a questão do sentimento anti-PT, muito, inclusive, fomentado por grande parte da imprensa essa lavajatista, enfim, grandes histórias temos aí para falar, né? Mas, cara, uma coisa que me chocou foi isso, entendeu? A gente descobriu que há um Brasil reacionário, não é um Brasil conservador. Há diferenças. Bolsonaro não é conservador, ele é reacionário, né? Ele é assassino, ele é um cara de discurso vazio, ele é um cara que não respeita diferenças, ele é um cara que tem, como disse aqui o nosso querido Rodrigo França, é um cara que com quase 260 mil mortos, chega na sua coletiva e fala que é mimimi, que a gente tem que parar de chorar, sendo que ele não apresentou ele e a sua corja, como diria o professor, esqueci o nome dele, professor Vila, esta caterva, quem que apresentou o projeto neste país? Cara, então, para mim, isso é absurdo, assim, e pessoas, só para finalizar aqui este monólogo, pessoas com estudo, cara, com escolaridade, como, né, diferente do que a Jéssica falou aqui, elas, e eu presenciei isso essa semana, cara, ainda acreditarem, que nem eu ouvi assim, não, que o STF não deixou ele trabalhar,
dói demais, cara. Nós estamos realmente numa fase sem esperança. E eu sou completamente contra aquelas pessoas que falam que o Bolsonaro é burro. Muito pelo contrário, o Bolsonaro e sua equipe, na verdade, eles são muito inteligentes. Como a Jéssica falou, isso tudo não aconteceu de uma hora para outra. É tudo um projeto, é tudo algo que ele já vinha com isso em mente há tempos. Então, mesmo toda essa desinformação que ele passa através das redes, através do Twitter, Facebook, mensagens por WhatsApp, é fruto de uma inteligência mal utilizada. Então, eu acho que chamar o Bolsonaro de burro, a gente está subestimando muito a capacidade dele. E ele usa essa capacidade para o mal. Então, a gente tem que ficar um pouco atento nisso. Será dele ou será de alguém por trás dele? Eu ia falar isso também. Porque ele em si, você vendo ele, ele é um cidadão ignorante. Ele é ignorante, ele não sabe falar, ele não sabe cantar o hino nacional. Ele é um simplório, entendeu? Isso. Eu acho que tem essa coisa, o mal por trás dele. O que está regendo? Eu te pergunto, Rodrigo, o que está regendo essa criatura? Leila Pereira! Tá. Não, brincadeira. O que está regendo? Porque realmente eu acho que ele não seja inteligente, eu acho que ele seja só sei lá, um dispersador de balbúrdia e sabe, como eu era como adolescente, assim, sabe? Tipo, falar pelo falar, só para causar incômodo, entendeu? Porque eu acho que ele quer causar incômodo, ele não tem, eu não vejo um resquício de inteligência ali que fale, puta, esse cara tá articulando um negócio maior. Eu concordo com você, só que ele fala o que muitas pessoas não tinham coragem de falar, né? Então ele acaba dando voz, sendo a voz dessas pessoas. Então, no meu modo de ver, eu acho que isso também é um ato de inteligência do próprio Bolsonaro. Tudo bem, ele é instruído, pode ser instruído a isso, e talvez até pelo, acho que o 03, o Carlos Bolsonaro, que dizem ser a mente do Bolsonaro, né? A mente do pai, dizem ser o Carlos Bolsonaro. Então, acho que a partir do momento que o Bolsonaro dá voz para uma grande parcela da população, ele representa a voz dessas pessoas, eu acho que isso também é um ato inteligente da parte dele, não que seja um ato correto, mas ainda assim um ato de muita esperteza. Eu ainda acho que o grande mentor desse clã, né, dessa família, é o Olavo de Carvalho, que já vem disseminando, né, coisas absurdas aí há muito tempo, e eles são muito olavistas, assim, né? Eles realmente leem, eles citam, assim, como se fosse realmente um guru, chama o cara de professor, enfim. É triste, né? O professor se ofender uma classe tão, né, que deveria ser... Um astrólogo sem credencial de astrólogo. Maravilhoso. Cara, eu queria, aproveitando, né, esse gancho aí que o Rodrigo falou de estratégia e tal, eu queria saber de vocês, nossos convidados também de Lavec, é lógico, a gente sempre ouve falar, até falamos lá no nosso grupo, né? Inclusive, acho que deveríamos adicionar a Jéssica lá no grupo da política, Sr. Rodrigo França, que é sobre a tal frente ampla. Eu já deixei claro aqui para os amigos, principalmente os que acompanham mais a política, que eu tenho muito medo desse negócio de frente ampla. Eu não vejo, né, a gente até brinca, temos um amigo, né, que, não, 2022 não começou. As eleições começaram há muito tempo, na minha visão, pelo menos. Eu acho que se a gente deixar para chegar aos 45, pode complicar demais. Aí eu queria saber de vocês dois essa questão. Se vocês acreditam numa frente ampla, se isso poderia se dar desde o início, ou só no segundo turno, ou se isso é balela e vai todo mundo se matar de novo e corremos o risco, né? Posso começar, Rodrigo? Por favor. Primeiro, a gente está ouvindo falar, né, nos 2 últimos anos, vários setores da esquerda e da centro-esquerda estão falando dessa tática de frente ampla, né? Mas primeiro a gente precisa entender o que é isso. Historicamente, na linguagem política, a frente ampla ela parte do pressuposto de uma aliança dos setores da classe trabalhadora, representada pelos partidos e pelos movimentos sociais com setores da burguesia, né? Então, é basicamente uma grande união, onde cada um cede um pouco, assim, do seu lado, mas, assim, temporariamente, né, para se reorganizar
para depois continuar sempre lutando ali contra um mal em comum. E também é legal a gente voltar um pouco no tempo, antes de se adentrar nessa possível frente ampla, o que aconteceu lá em 64, né? Em 66, na real, o Lacerda ele veio com um manifesto criticando as ações da ditadura militar. E aí, obviamente, não deu certo, mas a proposta era essa. Só que assim, é muito perigoso a gente pensar em frente ampla, é um pouco problemático também, porque a gente tem que estar em conjunto com setores da sociedade que não vão concordar de fato com as pautas específicas. A gente é dominado aqui por um sistema, e eu digo assim, eu estou falando de quem, quando eu falo burguesia, eu estou falando dos que detêm do meio de produção, né? Não é do tiozinho ali do mercadinho que tem, sei lá, um levantamento de 50 mil reais por mês, não é isso que eu estou falando. É de grandes empresas que falar de frente ampla no Brasil agora, e na minha opinião, não vai para frente, porque a maioria, assim, grandiosa da burguesia está colada junto com o Bolsonaro. Então, para a gente conseguir o apoio dessa galera para uma frente ampla, vai ser muito complicado. E a gente ainda teve as eleições municipais como tipo um termômetro do que seria uma frente ampla aqui, né? Eu gosto de pegar o exemplo, por exemplo, principalmente do Rio de Janeiro, porque o que aconteceu lá? Foi se falar sobre essa movimentação de uma frente ampla contra o Crivella, né? Que todo mundo acompanhou, que foi uma tragédia, o governo dele no Rio de Janeiro. E só que assim, não deu certo, porque se essa frente ampla tivesse realmente funcionado, não teria nem tido segundo turno, sabe? E é sobre isso, é sobre abrir mão das suas vontades políticas em prol de um senso comum, que é combater aquele mal específico, com grandes acordos e tudo mais. Eu não vejo com bons olhos, eu não acredito, principalmente os nomes que a gente tem da frente ampla, né? São Ciro, Lula e vários outros grandes nomes da esquerda e do centro-esquerda. Eu não consigo enxergar com bons olhos, justamente porque são pessoas são bons políticos, mas com ego de poder ainda muito, que ainda não conseguem, sabe, se desvincular deste bem comum. Você vê entrevista, estava vendo entrevistas do Lula recentemente, e perguntaram para ele sobre essa frente ampla. O discurso é lindo, o discurso é muito legal, sabe? É um sonho quase. Mas será que abriria? Eu tenho mais elogios do que críticas em relação ao Lula. Mas uma das minhas maiores críticas com ele é esse complexo de soberania que ele tem em determinados aspectos, sabe? Me incomoda bastante. E eu também vejo com muita pouca possibilidade de acontecer uma frente ampla no primeiro turno. Eu acho que no segundo turno, sei lá, se for o PT, eu acho que pode sim o PDT apoiar o Partido dos Trabalhadores, o PSB. Tenho minhas dúvidas quanto ao PSDB, por exemplo, que vai estar provavelmente com Dória na eleição, Dória que tem um super ego. Então, foi o que a Jéssica falou. Eu acredito que uma frente ampla no primeiro turno, com candidatos que têm um super ego, como Ciro Gomes, o Haddad não vou falar que tem um super ego, porque para mim ele está sendo colocado lá sem realmente querer. Pode falar, desculpa. Não, então, mas o Haddad não tem punch nenhum, né, de encarar, né? Não. Cansado. Não. Acho que eu acho ele nem é o objetivo dele, né? Tentar ser presidente. O Haddad ele tem muito aquele discurso acadêmico que não consegue penetrar nas camadas mais abaixo. Então, ele não consegue dialogar com o verdadeiro povo. Quem conhece o Haddad hoje, praticamente, são as pessoas universitárias, são os paulistanos que tiveram contato mais próximo com ele. Um canhota burguês, né? Entendeu? Isso, por aí. Vai para frente. Então, você coloca o Ciro, que o Ciro realmente ele tem muita fome de poder, ele quer muito ser presidente da República. Você coloca, ele vai abrir mão da cabeça de chapa, o PT não vai abrir mão da cabeça de chapa, e não julgo, é o maior partido da América Latina. Citam muito o exemplo na Argentina, em que a Cristina Kirchner saiu
como vice-presidente, só que é um contexto completamente diferente. A Cristina era senadora, ela não precisava abrir mão do próprio mandato para se candidatar a vice. Se ela abrisse, seria presa pela Lava Jato Argentina. E coisa que ela teria que fazer, ela teria que abrir mão do mandato de senadora para ser candidata a presidente. Então, são outros contextos. Deu certo lá por um outro motivo. Mas eu não vejo também a frente ampla acontecendo no primeiro turno. Não vejo o Haddad como o nome ideal para o PT. Para mim, acho que tem outros dois, pelo menos dois à frente dele hoje nacionalmente falando. E o próprio PDT ele tem um projeto, um plano nacional de desenvolvimento que não casa com o PT ou o que o pessoal quer. Eu acho que hoje a Frente Ampla ela é muito mais discutida por partidos menores, por partidos como o PCdoB, do Flávio Dino, como o PSOL do Guilherme Boulos, que teve uma boa campanha em São Paulo. Então, eu acho que esses partidos menores podem fazer acontecer algo diferente para que tenhamos um segundo turno mais forte ano que vem. Mas vindo de um PDT ou de um PT ou de um PSDB, realmente sem chance alguma para mim. Você trouxe aí essa questão da prefeitura, a corrida pela prefeitura de São Paulo, né? E eu acho que ela foi um exemplo de como a esquerda se dissolveu, né? Muitos esquerdistas, como meu irmão, deixaram de apoiar o PT deliberadamente, assim, porque já falaram, já não representa mais a esquerda tradicional brasileira, nacional. O Haddad já foi um tiro na água, assim, tipo, será que vai, será que não vai? E hoje eu vejo, assim, conversando com muitas, não digo lideranças, mas muitas pessoas que eu fiz campanha para o Lula, eu estava lá, e essas pessoas que estavam comigo lá no começo dos anos 2000, hoje tem 3 pés atrás, assim, de pensar em qualquer coisa para 2022, porque já sabem que é quase perdido, sabe? E em 2018, quando você coloca um candidato à presidência da República, faltando, sei lá, 45 dias para a eleição acontecer, um candidato que foi prefeito de São Paulo que não conseguiu se reeleger, é muito difícil, você não vai conseguir enfrentar um candidato populista como o Bolsonaro que infelizmente acaba falando o que muita gente não tem coragem de falar, que consegue ser a voz de muitos, infelizmente uma voz podre. Você não vai conseguir colocar um cara faltando 45 dias para realmente acontecer a eleição e ganhar. Sim. Não existe isso. Que nem aquele discurso do Brown num comício aí que teve, que ele fala, cara, enquanto vocês não conversarem com as massas, vocês não vão conseguir ganhar nada. E é isso que é necessário. E foi isso que o Bolsonaro falou. Fez, né? Ele veio falando basicamente o que todo mundo queria escutar, o que a gente tinha comentado aqui no começo da nossa gravação, que ele vem com esses discursos totalitários que atingiu diretamente essa classe média podre que a gente tem, sabe? E é isso, é a galera que ainda tem muita coisa remoendo, sabe? De não aceitação da ocupação dos lugares da sociedade. As diferenças e de que, sabe, se vê como classe média, mas na real queria ser elite. Então, são pessoas extremamente preconceituosas que ascenderam um pouco na sociedade. Ganharam voz, né? Esse discurso para eles é legítimo. Sabemos muito bem que não é. Mas o conversar com as massas que o Bolsonaro fez é justamente isso. Não é totalmente errado. Mas ele conseguiu, entendeu? Com um discurso populista, falando certo. Agora, o Haddad, como o Rodrigo estava falando, quem conhece o Haddad é a galera da academia, sabe? A galera acadêmica. Tipo, perfeito. Como que se dialoga com a periferia com um discurso acadêmico? Não se dialoga. Você vai chegar lá e falar meia dúzia de palavras difíceis de ser pronunciadas, a galera vai falar, não, eu vou votar no cara que vai acabar com isso aí. O que é isso aí? Não me interessa, mas ele vai acabar. E foi nisso que ele ganhou, entendeu? O duro foi não só não acabar, né, como aumentar e incrementar. Isso aí, né? Exatamente isso, como diria aquele nosso amigo, cara, canalha, cara.
absolutamente um canalha. Não, liberal. O Paulo Guedes é um fascista, cara. E ninguém fala nada. Entendeu? Isso é vergonhoso, cara. É brincadeira. Mas eu pode falar, Laleca, perdão. Não, vai lá, continua. Eu ia fazer já uma ponte aqui, porque a gente fala, eu realmente tenho medo dele se reeleger e o Brasil acabar de uma forma pesadíssima. Eu posso estar muito errado agora, mas eu te digo, ele já se reelegeu. Eu concordo. A não ser que aconteça realmente um crime de que ele cometa um negócio totalmente absurdo, porque ele já está cometendo, né? Já está cometendo, mas ainda está não sei o quê. Mas, cara, se ele chegar lá e tiver o nome dele na urna, cara, não tem. Olha, é sobre isso, então. É que aí eu vi, cara. Como o PSDB não conseguia fazer oposição ao Lula e Dilma, não tem quem faça oposição a esse cara. É o Haddad, que eu queria falar isso também. Que a Jéssica falou aí brilhantemente, só terminar aqui, que a Jéssica falou, o Mano Brown, cara, que é um cara que, pô, ele saiu lá do nada, apoiou o Lula com unhas e dentes e chegou lá e hoje ele é um cara super bem de vida, bacana, beleza. Ele falou, vocês não estão conversando com as massas, cara. O filho do Haddad estuda na FAAP, beleza, isso é possível? É possível. Mas, cara, você não tem uma... É o esquerdista de Pinheiros, é aquele cara super gourmetizado, não sei o quê, blá, blá, blá. Não é esse cara que elege a esquerda, entendeu? É esse cara que defende, mas... Pô, o vizinho dele lá, o cara que tá com a pistola debaixo da cama, cara, isso tem muito mais. Não conversou com ninguém, cara. Eu moro na Bahia, eu sei como foi essa porra, como foi doído esse caralho desse Haddad, porque não conversou com ninguém, o baiano tava doente, a Bahia sempre foi o que mais deu voto pro Lula, foi a Bahia. O PT é governo aqui desde que o mundo é mundo, entendeu? Faz 20 anos que o PT é governo do estado da Bahia, mas não, chegou o Bolsonaro e não conseguiu. Por quê? Porque era o Haddad. Uma escolha errada, uma escolha infeliz. Eu só, antes do nosso querido Rodrigo falar ali, acho que esse é o meu ponto, talvez no que eu me apegue aí para que aconteça, até porque, pelo visto, as pessoas não sabem girar facas neste país. Mas a questão... Alô, Delino, onde você está? Nossa Senhora. Porque o que eu vejo ainda? Eu acho que a imprensa, a gente tem que, né, somos aqui jornalistas, os 4, inclusive, e fazer a meia-culpa, porque a imprensa sempre soube quem era Bolsonaro, sempre soube. Não se explorou isso, né? Ela ajudou a criar, né, esse mito, né, do Bolsonaro, e eu acho que será fundamental também em 2022. Por quê? Em 2018 tivemos o episódio da facada e tivemos, só que, apesar, né, já estava num grande embalo e tal, mas ele não foi a nenhum debate. Em 2022, ele pode até não ir, mas vai repercutir diferente, porque o país está fodido, o país está em crise pesada, e a gente sabe que ele não consegue. Eu não duvido que ele perca a compostura em frente a uma Câmara e xinga, ofenda de N formas aí os outros candidatos, entendeu? E por mais que ele possa ser treinado e tudo mais. Então, eu acho que esse papel de forçar ele a vir debater ideias que não ocorreu em 2018... Você acha que isso muda o voto do bolsonarista médio? Eu acho... não. Quem é bolsonarista... O cara vai urrar, o cara vai ter orgasmos, entendeu? Então, não, mito! Quem né, eu não posso, inclusive, tem que até tomar cuidado, processos podem vir. Mas eu acho que esse realmente não vota. Mas eu digo, aquela parcela que pode desequilibrar, que é aquele cara que nós conversamos essa semana, o Rodrigo sabe, que é o cara que meio que é o PSDB ali, e que na hora que se chegar, sei lá, um Ciro ou um Haddad, ou sei lá quem, da esquerda do Bolsonaro, ele dá uma peidada na farofa e fala assim, a gente já tá lascado, já entrou a cabeça mesmo, vamos deixar o resto entrar. Esse é o cara que... Mas, cara, talvez, eu não estou batendo o martelo, mas talvez trazendo ele para debater ideias, coisa que ele não tem, apesar, como a Jéssica falou, há um projeto de destruir, para construir não há. Então é essa coisa. Agora, precisamos de figuras fortes, como a gente brinca aqui, imitei o Ciro, mas ele é um cara que já se posiciona desde 2018, ele tem qualidades, tem defeito, mas ele está aqui, ele aparece, ele põe a cara. O Haddad, ele fica no Twitter, com todo respeito. Essa é a pergunta de 2 bilhões de reais, né? Quem é esse nome forte, né? Quem é esse nome? Por isso que eu perguntei da frente ampla. Agora, Rodrigo França, fique à vontade. O que o Lavaca falou aí é uma crítica que eu tenho muito também. A gente não tem oposição firme, a gente não tem aquela oposição que pare o país, como o PT fez nos anos 80. Em 2018, eu até brinquei quando o Bolsonaro ganhou a eleição, falando que o PT fez um bom governo ao longo dos anos, teve um pequeno declínio, mas
enfim, faz parte até por conta do tempo de mandato que o partido, pelo tempo que o partido vinha, os altos e baixos acabam acontecendo. Mas a gente não tem oposição. Na época eu brinquei que o PT ele é bom governante, mas melhor ainda como oposição. Eu errei, cara. Foi um comentário que envelheceu muito mal. A gente não tem oposição. A gente tem alguns parlamentares que realmente brigam ali e entram na justiça quando vem necessário e estão sempre ali, mas não dá, meia dúzia contra 500 e poucos, é muita coisa, é pouquíssima coisa, aliás. Então, a gente não tem aquela oposição que para o país, que para as estradas, que fala, não vamos trabalhar hoje porque estamos fazendo greve contra esse desgoverno, contra esse genocida, e enquanto ele não sair, o Brasil vai ficar parado. Então, faz muita falta isso, faz muita falta. Hoje, a maior oposição do Bolsonaro são os próprios filhos. É algo completamente bizarro. Que querem radicalizar mais ainda, né? Exato. Eu posso complementar o que você está falando, Rodrigo, quando a gente fala de oposição, né? Uma coisa que eu sempre gosto de trazer para debate quando eu converso sobre política é que a gente precisa se atentar muito mais, assim, tanto quanto a gente fala, né? Não uma vez a cada 4 anos, mas com o mesmo fervor sobre as eleições da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara, e as eleições para presidente do Senado. O que aconteceu esse ano, não sei se vocês acreditam que vocês tenham acompanhado, a gente já perdeu em 2022 ali. Tem muito deputado fazendo uma forte oposição. Até onde eu tinha lido, eram 62 pedidos de impeachment protocolados, Rodrigo Maia sentado neles e nada acontece, feijoada. Estava esperando acontecer a eleição, aí vem o Lira, que era o sonho do Bolsonaro, tipo, era o cenário perfeito para o Bolsonaro e o cara conseguiu ganhar. Então, falta também vir para discurso público, tipo, das massas, a gente aprender a, de fato, pressionar os nossos deputados. Assina a merda da petição, manda e-mail, já tem muitas plataformas com praticamente e-mails já programados, é só você colocar o seu nome e o seu e-mail e enviar, a mensagem já tá lá, perguntando, Rodrigo Maia, aquele pedido de impeachment lá, e aí, o que você vai fazer? É o que o cara tá fazendo, sabe? Não é difícil fazer esse tipo de pressão, só que é uma coisa que não é debatido. Eu não vejo em nenhum círculo político, a gente só fala sobre presidente da República, prefeito da cidade, até vereadores, assim, a gente conversa bastante. Sobre as funções dos nossos deputados, a gente não conversa muito e a gente deveria conversar mais. Pela ordem, senhora presidente, falando nisso, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência uma questão aqui exatamente sobre isso, sobre Arthur Lira, sobre Rodrigo Maia, também gostaria da opinião de Lavecchia. O fisiologismo sempre existiu, né? A gente sabe que na política brasileira sempre existiu. Inclusive o PT foi muito criticado por todos os acordos que fez, né, para chegar ao poder e depois lá dentro também e tudo mais, e ele continuou acontecendo, né, aí Bolsonaro veio, falou que não ia ter isso e se não fosse o Centrão provavelmente, né, ele nem estivesse mais lá. E aí eu pergunto para vocês acreditam que hoje esse fisiologismo, podemos começar por Lavecchia aí, ele está maior porque eu vejo que o Centrão enxergou um poder ainda maior com o Bolsonaro. Por quê? Vou tentar colocar aqui. Nos outros governos, que é a impressão que eu tenho, apesar do projeto de destruição deles do país, mas, do governo de agora, nos outros governos, quem entrou tinha noção de governar, tinha noção de fazer uma entrega logística, que o AM é no Amazonas e não é no Amapá, sabe, essas coisas básicas, mas é verdade. E dá a impressão que entregaram, teve até o técnico aí, o Miguel Ramírez, que chegou no Inter e falou que ganhou uma Ferrari, eu não vou avisá-lo, mas é como se tivesse dado uma Ferrari para o Bolsonaro e ele não sabe, ele não só não sabe dirigir, como ele não gosta de dirigir. Então só vai fazer merda. E aí o Centrão olhando isso, será que não fica mais fácil para o Centrão agir? Porque ele vai teoricamente ter muito mais em troca com um cara que é um energúmeno, com um cara que, beleza, faz, né, aí as atrocidades, mas eles conseguem ir ali, toda vez que aperta, puxa de novo, ou será que é mais fácil com um governo que, a galera sabe para onde quer ir, pelo menos? Cara, não tenha dúvida que eu acho que
uma das maiores verdades que o Bolsonaro falou foi quando ele falou que ele não queria ser presidente, né? Aconteceu na vida dele, por quê? Porque ele era um cara que vinha de um histórico de deputado, ganhando lá, empurrando com a barriga e falando o que a ala da extrema-direita, militarista, queria ouvir. Vou conquistar aí o maior aposentadoria para você, blá, 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 blá. E nessa gargantada, indo muito na Luciana Gimenez, aquela coisa, né, e angariando, assim, né, fazendo brilhar os olhos dos coronéis, dos popularizando caras, ele, né? Popularizando ele, transformando ele num personagem, num grande boneco, num grande fantoche. E, cara, e calhou dele chegar lá, que é a minha grande crítica aí à oposição petista, esquerdista, cirista, quissista, selazista, de ter escolhido um nome errado para tentar bancar esse cara, entendeu? Porque ele falou, todo mundo gozava e falava, puta, é isso, mas ainda não era um cara que você falava, pô, esse cara não tem punch nas urnas, né? Não vai dar o fatality. Mas aí, quando viu, cara, botou o Haddad lá, o nosso professor, admiro o Haddad, gosto, puta, fantástico. Mas não, o cara é um esquerdista da Vila Madalena, não dá, né, bicho? Tem que ser o Lula, tem que ser o cara de São Bernardo, tem que ser o cara do Jacques Wagner. Operário, entendeu? E aí, cara, quando viram, caiu no colo a presidência desse maluco, desse doente. E aí, porra, o que a gente vai fazer? Falar o que ele tem que fazer, entendeu? Então ele tá... Ele nem, eu acho que, cara, no fundo, assim, ele até tá melhorando o discurso dele, assim, tipo, a dialética dele, tá saindo umas coisas mais um pouco A com B, C com C, mas, cara, não vai, por quê? Porque ele realmente, como a Jéssica falou, ele é orquestrado aí por uma força maior, maléfica, que eu não sei a que ponto eles querem chegar de destruição o PIB na merda, o dólar a não sei quanto, o euro a 8. E sem projeto, né, Lavecchia? Com todo desculpa te cortar. Não tem projeto de nada. O Paulo Guedes é uma farsa incrível. O mercado acreditou que o Paulo Guedes ia convencer o Bolsonaro. Gente, não dá. Parece que foi escrito aquele, como é que fala? Realidade futurista, literatura. Deus, cara. A grande pergunta é, a quem interessa essa destruição, não é mesmo? Sem dúvida, a quem interessa? Porque quem sempre lucrou continua lucrando. Enfim, né? A quem interessa. Porque beleza, tá bom, o Lula tem todos os seus problemas, tem todo o seu enriquecimento ilícito, caiu na Lava Jato, mas, o que está acontecendo agora é tudo que, acabou a babata, acabou a corrupção, aqui não sei o quê, 6 milhões de Flavício. Dia após dia, cara, é uma indignação que não... Putz, cara, porque se o país tiver, aquela, né, vamos, por favor, aí, Jorge, JP, Paulo Maluf aí, né, o rouba, mas faz, sei lá. Foi eu que construí a Imigrantes, da verdade, se o país estivesse bem, a economia estivesse bem, poderia andar, caminhar, ninguém ia lembrar de Paulo. E aí, porque São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. Já diria o Polegar, né? Vocês não vão lembrar disso, vocês são muito jovens para lembrar desse jingle, né? O Polegar cantando, São Paulo é Paulo. Rafael Ilha, antes da filha. Eu realmente não sei o que é isso. Não, teve, não, acho que deve ser campanha de 91, sei lá, 92. 91 eu estava nascendo. E aí o jingle do maluco era tocado pelo Polegar, que era São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Maluf. Isso. Beleza. E tocou mais pra frente também, na eleição contra a Marta Suplicy, nos anos 2000 e tanto. Tocou esse em 2000 responder esse candidato, E é porque marcou, né? Os jingles são muito poderosos, inclusive. Eu queria só fazer um adendo, né? Lavecchia falou aí, eu ouvi de um bolsonarista essa semana, quando eu falei assim, e o Flávio Bolsonaro, né, que comprou a mansão por 6 milhões? Aí ele falou, não, esse aí tem coisa. Aí eu peguei e falei, espera um pouquinho, mas aí tem coisa e o pai... Não, mas você não sabe que os pais têm genes diferentes dos filhos? Você falou, olha,
A Terra é plana, não tem jeito. Gente, vamos acabar. o limite da passação de pano. Chegamos. Não, é o limite da falta de vergonha na cara, e pessoa com estudo. Mas isso é recorrente, né? De falar que o Bolsonaro não são os filhos dele. Ah, não, ele não é. Aí é aquela reunião. Carluxo é viado, É isso que eu falo, cara. Eu falo assim, eu só não tenho um PowerPoint aqui para apresentar, porque não deu tempo. Aquele ala Dallagnol, sabe? Não tenho provas, mas tenho convicção. O grande mentor dessa família aí eu tenho certeza, quer dizer, não tenho convicções, nem provas, né? É o Olavo de Carvalho, o Dudu, o Eduardo, Bananinha. Não, o Carluxo, né? O Carluxo que cuida do gabinete do ódio. Ele pode falar. Não, eu ia te interromper, mas eu falo depois. Então, o Carluxo, quando a gente fala desse projeto de destruição, ele é o cara, mano, que eu vejo, assim, aquele adolescente frustrado de videogame, que não tinha namorado ou namorada, não sei, e leu o Olavo de Carvalho e falou, mano, é isso, tá ligado? Existe rato dentro da Pepsi. A Pepsi é adoçada com feto. Só pode, isso faz muito sentido. Entende? Te ri para não chorar em nosso país. Não, é o Caca Crying. Então, eu acho que... Eu não estou com meus PowerPoint aqui, mas quem é o grande mentor dessa galera aí, com muitas convicções, é o lunático do Olavo de Carvalho, porque não tem outra explicação. Não tem... Lembra? Teve uma entrevista, inclusive, eu já viajando aqui, não lembro para quem foi, que o Olavo de Carvalho falou, peço desculpas aí pelo palavrão, que ele falou assim, eu quero foder com tudo. Ele falou isso, não sei se vocês vão lembrar. Não lembro. Eu já escutei num podcast isso. E ele, de fato, mano, tá fudendo com tudo, tá? Agora ele tem umas rixas aí com a família do Bolsonaro, mas o legado ficou, né? O legado de merda, com pensamento de merda, mas ficou. Na Beck aqui ia falar aí. Não, mas é isso. E o olavismo, né, é uma coisa que está muito próxima, assim, de todos nós. Quando você menos pensa, você tem um primo que, vai lá e vomita, relincha umas barbaridades que você não acredita, cara. Você fala, não é possível, cara. Em que planeta você vive? Não, isso é uma agenda chinesa, o vírus chinês que vai não sei o que lá. Para você ver... Cara, então eu acho que a gente está no mato sem cachorro aí, ano que vem já tem eleição, olha que merda, já tem eleição ano que vem, que bom, mas ao mesmo tempo que merda, porque eu não vejo horizonte aí para a gente interromper esse, como o Rodrigo falou aí, né, o Haddad não foi reeleito, hoje... dia 5 de março de 2021, eu não vejo como barrar isso, entendeu? Mas a gente não consegue ver, mas vocês conseguem ter pelo menos um panorama do que pode acontecer, assim, tipo, quais são os nossos principais nomes para 2022, por exemplo? Eu acho que vai ser muito importante a questão da articulação mesmo, como foi, queira ou não queira, quando o Luiz Inácio fez para chegar ao Planalto. Ele sabia que se ele não articulasse, se ele não conversasse, pelo menos, com todo mundo, não teria isso. Eu vejo, por mais pessimista que seja o cenário, muito melhor em 2000, ou muito menos pior, né, em 2022 do que em 2018. Mas eu acredito que os nomes que a gente vai ter aí, o Ciro, o Dória, enfim, vai ter um candidato do PT, ainda não sei se será o Haddad, não boto tanta fé. A questão do Guilherme Boulos, como o Rodrigo França falou, é um cara novo, é um cara sangue, mas que não vai ter a chegada. Então, acho que a união entre essas forças vai ser importante. Uma coisa que eu sempre critico, quando eu vejo nas campanhas eleitorais, que é muito perigoso. Se você não tem digamos assim, uma capacidade de fazer alianças para chegar lá, você como seria, Tomás, digladiar ou degladiar, Isso, exatamente. Cara, imagina no primeiro turno o Dória falando mal do cara do PT, falando mal do Ciro, que fala mal do Boulos, que não sei o que lá. Chega no segundo turno contra esse maldito desse presidente. Como é que você vai colocar lá? Você vai dar um insumo para você colocar. Ó, os caras estavam brigando até agora há pouco e agora são aliados. Você quer mais do mesmo, sabe? Eu acho que você acaba fomentando esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que um clima mais ameno, por mais que seja a eleição talvez mais importante que a gente
tenha desde a democracia, tem que ter cuidado nesse primeiro turno, assim, de, cara, não baixar muito o nível, de, sabe, beleza, ser firme nas suas propostas, mas sabendo que daqui a pouco você vai ter que apoiar ou vai precisar do apoio do seu adversário que está ou mais para baixo, um pouquinho mais para cima. E eu acho que é só assim, cara, sem união, sem o cara que é tucano votar no cara da esquerda, sem o cara da esquerda votar no Dória, a gente não vai derrubar esse cidadão, a menos, como o Tomás falou, que ele cometa mais crimes, mas eu não acredito tanto na letargia da Câmara dos Deputados. Não é viável para eles hoje meter um impeachment, não ter, inclusive, você imaginou assim, pedem um impeachment, ele não tem o número de votos suficiente, aí é que ele vai ser reeleito, entendeu? E o impeachment ele só vai acontecer com grande pressão popular, mas assim, tipo, de parar... Em tempos de pandemia, né? O cenário é caótico, porque a gente está com a pior pessoa no pior momento possível. A gente está no meio da pandemia, tanto que... como que se organiza, entendeu? Bater panela ajuda, faz barulho, mas como que se organiza para fazer uma grande pressão popular para a gente derrubar uma pessoa, entende? Então, é tudo muito catastrófico e é muito desesperançoso também. Eu concordo, eu acho que é desesperançoso e eu não vejo com o Ciro, sei lá, o Flávio Dino hoje é uma grande celebridade da esquerda aí, mas não vejo ele com alcance no Sudeste, assim, ele é mais um personagem, sabe? Tipo, eu que sou paulista, mas moro no Nordeste, eu vejo, assim, ele como um grande cara, porém, os sudestinos aí, vocês aí que nos escutam, mal sabem quem é, e acaba sendo um Maranhão, sabe? Até bate numa coisa do preconceito, sabe? Tipo, pô, esse cara saiu do Maranhão para querer presidir o Brasil, entendeu? Rola muito isso. Então, eu não vejo, assim, um líder carismático como foi o Lula. Não tem mesmo. E que precisa, entendeu? Muito além do discurso, muito além da pauta, muito além das propostas, porque o Bolsonaro, ele, para nós aqui, não é carismático, mas para quem precisava, pro metido... O cara que não tinha voz, né? Exato, entendeu? Então, ele foi um líder carismático daquele cara mesmo, do reacionário, que ficava lá, passava o desfile de calcinha na Luciana Gimenez, aquelas modelos de calcinha, depois entrava ele falando um monte de barbaridade, pô, o cara amava, entendeu? Então, ele não falta... Você falou do Lula como cara carismático, ele era carismático e combativo, né? Exato, ele fez política, ele foi carismático na hora que foi carismático e foi político na hora que precisou ser político. Perfeito. Com os acordos e as negociações junto com o centro, que foi importante, porque é assim que se faz política no Brasil. Quem falar que não se alia ao centro não está entendendo nada exatamente do cenário político que a gente vive, e os nossos nomes da esquerda, eu reflito muito sobre isso, convido vocês a refletir comigo. Esses nomes esses grandes nomes que a gente tem na esquerda, vocês acham, tipo, por exemplo, principalmente aqui em São Paulo, vocês acham que o Boulos, ele cederia, por exemplo, para fazer esses acordos com o centro? Eu, sinceramente, acho que não. Então, aí, quando eu falo que ele é um político, ele tem as ideias dele, que eu super concordo, extremamente progressistas, mas eu não vejo ele como um cara combativo ao ponto, entendeu? Ele seria muito fraco e cairia muito rápido. O problema de você ser presidente aqui no... Problema não, o grande lance de você ser um presidente aqui no Brasil é você ser extremamente cara de pau acima de tudo, sabe? Contra os seus princípios e contra o que você falou lá E entender, né, Jéssica? Entender que não se governa, sei que o nosso querido Rodrigo França quer falar. Aliás, acho que ele vai até rebater Lavec e vai falar que um cara de carisma, um cara combativo é Luan, do Corinthians, só ele pode governar o país. Quando acordado, né? Quando acordado. E agora perdi o assunto. Ele hiberna dos... Chega de vagabundo no poder. Não, o que eu ia falar, ela falou a Jéssica falou do Guilherme Boulos, né? Ele deu uma entrevista para o canal My News recentemente, participou, inclusive, né, na verdade, de um episódio, onde ele foi questionado pelo Antônio Tabet se ele votaria no Dória, né, já que ele é tão contra o Bolsonaro. E a resposta dele foi meio que escorregadia nesse sentido. Ele falou, olha, não é o momento, né, de campanha e tal, mas nós temos que nos unir e não sei o que lá, mas também não disse nem que sim, nem que não. E eu acho que é fundamental entender isso. Não se governa, como a Jéssica falou, com ideologia. Não adianta, beleza, você pode ter, lógico que tem projetos, políticas públicas que podem ser aplicadas
tranquilamente, que é o que não estamos vendo, né, há um bom tempo. Só que você achar, como os nossos amigos do PSTU, PCO, pessoal que sempre acompanha a gente aqui, beijo, mas não dá, né, gente? Não dá para chegar lá e falar que o Ney, não dá, o adulto Ney não dá. Né? O cara, Rodrigo Fressa. O que está acontecendo? Então, onde a gente foi parar? Os meus nomes preferidos para a esquerda hoje, o Jacques Wagner, acho que seria um bom quadro para o PT. E aí, já entrando no que o Lavecchia falou, por exemplo, o Flávio Dino, o PT acho que está perdendo um puta quadro. O Flávio Dino tá louco para sair do PCdoB. Cara, busca esse cara, bota de cabeça de chapa. Aí, entrando no ponto do Lavecchia, pode ter um pouco daquele preconceito. Concordo que possa existir, mas aí, você quer por Haddad? Põe o Haddad de vice do Flávio Dino, põe o Haddad de vice do Jacques Wagner. Aí você tem 2 centros para fazer campanha. Você faz campanha na parte de cima do mapa com um e campanha na parte de baixo do mapa com outro, que é onde o Haddad consegue se infiltrar um pouco mais, que é na parte sul-sudeste. O Jacques Wagner, o Flávio Dino, eles já têm muito trânsito ali no norte e nordeste. Então, cara, faz essa mescla, mistura, puxa um cara de cima, puxa um cara de baixo. Então, os meus nomes preferidos hoje na esquerda são Jacques Wagner, isso pensando para o Partido dos Trabalhadores, pensando num mundo em que o Haddad não seja candidato. Eu votei na Haddad no primeiro turno em 2018, votei na Haddad no segundo turno em 2018, mas como oposição, a Haddad me decepcionou muito e muita coisa pode acontecer até 2022, mas não tenho pretensão de votar nele. Prefiro votar no primeiro momento em outro nome da esquerda e muito por essa decepção do Haddad, por ficar no Twitter xingando o Bolsonaro, xingando quem votou no Bolsonaro, recomendando 10 filmes da Netflix. Muito chato isso, cara. Vamos debater, vamos falar de política. Esse é um dos meus grandes pontos aí na esquerda, porque hoje a esquerda ela é muito metida ao intelectualismo, ao textão no Facebook, à lacração, entendeu? Vamos lá, e foi o que a Jéssica falou, falta ser combatente, entendeu? Porque o histórico do Partido dos Trabalhadores é de pé no chão, de placa para cima, fogo nos fascistas, entendeu? Já cantou Chico César. É a guerrilha, entendeu? Agora, essa coisa de acadêmica do Haddad é bonita, é legal. Nós aqui que temos estudos, somos formados, lemos o jornal, sabemos discernir, mas o cara, eu conheço bem aqui na Bahia, o chão de fábrica, que é o cara que depende do Bolsa Família ou do salário mínimo, do auxílio emergencial, ele não quer academia, ele não quer texto bonito, ele não quer nada, cara, ele quer o preto no branco, ele quer, eu vou te ajudar, eu vou pôr o feijão na sua comida, aquela velho clichê, mas é real. Porra, o cara que, o segurança do condomínio que eu morava aqui, que ganhava seu salário mínimo, falou, hoje meu filho está na faculdade, entendeu? Há 100 anos da minha família, é o primeiro que vai para a faculdade. Por quê? Porque cota, não sei o que lá, bababá, auxílio, bababá, né? Entendeu? É isso que precisa. O Haddad foi lindo, o meu discurso, menos aquele no Roda Viva, que ele lançou uma lá, e aí o cara falou, mas aonde você viu essa citação? Aí ele travou e é bíblico. E não era. Tipo o Sérgio Moro, o último livro que o senhor leu, né? No Bial, exato, né? Eu li vários, mas não, e o último, o senhor se lembra que o senhor mais gostou? Não, foram tantos. Pequeno Príncipe. Mas eu queria colocar uma coisa aqui para os nossos convidados também, Lavecchia, que eu acho que falta e que eles vão lembrar que o Luiz Inácio fez. Lula rodou o Brasil, cara. A campanha ela não começa agora, em janeiro. Alô, Gabriel Proietti, não começa agora. Você conhecer o Brasil, como eu falei, o Bolsonaro, ele chegou com um discurso simplista, vazio, né? Mas chegou aos ouvidos, como o Lavecchia falou, e a Kitty também falou aqui. Mas é o seguinte, ele não conhece o Brasil. Se você perguntar a capital do Piauí de cabeça, ele não sabe. E o Lula, cara, o Lula andou, ele foi atrás, né, cara? E a gente não tem um candidato com isso. O Ciro fala, eu conheço o Brasil, ok, até acredito, mas ele tem que ainda descer muitos degraus para
conseguir alianças, tendo lá no Sul, o cara não enxergar ele como um coronel e tal. Então, eu acho que falta esse candidato também, tipo, o cara que vá no Mato Grosso, que vá no Acre, se é que o Acre, entendeu? E, cara, aglutinar para falar assim, gente, eu sou a resposta, e por causa disso, eu vou... E não tem isso, entendeu? Ninguém faz Por isso. essas e outras que eu tô muito desesperançosa mesmo para 2022. Não vai ser ninguém de esquerda que vai ganhar e a gente tem que se preparar para... Como é que vocês se sentem em ter que votar no Dória em 2022, hein? Mas Vocês já se será que, prepararam por para esse exemplo, momento? o Dória tem carisma? Eu Então. acho que o Dória não tem, como o Laveca falou, o que o Haddad não tem também, o Dória não tem, ele não ganha o voto do nordestino, ele não ganha o voto do pessoal da região norte, do pessoal do centro-oeste, eu não vejo ele, Cara, eu já acho que ele acho pode que ser um novo sim. Alckmin. Eu acho que pode, sim, sabe por quê? Por tudo que está acontecendo aqui durante a pandemia. O Dória, ele tá assim, mano. Ai, meu Deus do céu, eu tô defendendo o Dória. Ele tá se esforçando para as vacinas, né? Não tá fazendo mais do que obrigação, né? Enquanto governador, vamos deixar isso muito claro. Mas isso daí já tem ganhado muitos pontos, né? Já tem feito a sociedade olhar para ele com outros olhos. Tá acontecendo já, de novo, a onda bolsonarista de desinformação, tanto que vocês devem ter acompanhado essas manifestações que tiveram hoje nas marginais de caminhoneiros contra o lockdown, tudo baseado em fake news, sendo que todo mundo, qualquer país sério, com as informações adequadas, né, com um líder responsável, fala que o distanciamento social é necessário porque a gente está vivendo o pior momento da pandemia. Então, o Dória vai acabar se queimando por conta dessas medidas protetivas que ele vai fazer, que não está fazendo mais do que obrigação, tem que fazer isso mesmo, e por causa desses bolsonaristas negacionistas. Eu vejo, sim, o Dória como um grande nome em 2022. Muita coisa pode acontecer, lógico. Neste momento atual, eu vejo o Dória como um grande... Ele está fazendo política, e ele é um político, ele tem que fazer isso mesmo, entende? Mas não consigo vislumbrar um nome de esquerda forte ao ponto, sabe? E Lulu? E quê? Lulu, Você acha que Lulu devolvem Huck. a candidatura de Luiz Inácio? Não O entendi, STF desculpa. Tô falando de Luciano Huck, não de Ah, Lulu. meu Deus. Vou Pelo sair. amor de Eu Deus. acho que não devolve, não. Faustão Eu salvou a acho que não gente. Mas Será eu que ele queria vai perguntar, apresentar, menino? Nossa. Eu acho, mas eu queria perguntar para Rodrigo. Ele Não é sei a cara se... do Domingão, né? Inclusive. Devia ficar lá. Pô, estão falando até que o Thiago Leifert vai pro lugar dele no sábado. Meu Thiago Deus. Bandeirante. Eu queria perguntar, Porchat, né? Não, Porchat já pegou uma partinha ali das 3 horas do Domingão, é o Fábio Porchat. Está confirmada. Olha lá, falei no fã, no grande ídolo de Jorge, aí ele arrepiou, hein? Mas eu queria perguntar para Rodrigo, né, que ele falou de Jacques Wagner, que é um cara que eu tenho, né, por morar na Bahia, conheço bastante. E eu queria saber se você está acompanhando, né, aí o governo, né, de Rui Costa, junto com o ACM Neto, que eles fizeram uma coalizão muito importante aí nos últimos anos, antes da pandemia até, de obras grandiosas mesmo, que resolveram muitos problemas aqui da Bahia, e mesmo obras que só pegavam a cidade de Salvador, o governo do estado ajudou muito, e são, né, totalmente análogos, né? É o PT, o cara hoje democratas, né? Mas é o PFL do ACM, né? E eu vejo o Rui Costa como uma força assim muito grande mesmo, mais até do que o Jacques Wagner. Ele tem muitos defeitos, obviamente, como todos os políticos. No dia que houver um político perfeito, né? Não há. Mas não sei se você acompanha aí que você falou do Wagner, que foi o antecessor, né? Do Rui Costa. E eu acho que ele é um nome forte, assim, ele já está no segundo mandato dele como governador, ganhou no primeiro turno de lavada, assim, e eu acho que ele é um cara que agrada, inclusive, muitas pessoas da direita, justamente por ter aberto a guarda para o ACM. Isso que eu ia te deu com essa pergunta, Laveca. Porque eu chego aqui em São Paulo do Rui Costa, não conheço muito do Rui Costa para poder falar, mas o que chega aqui pra gente, a informação que chega pra gente é que ele é o mais bolsonarista dos petistas.
E isso pode ser sim, uma avaliação xenofóbica, mas eu não tenho conhecimento para rebater isto. Então, eu queria te perguntar sobre o que dizem sobre o Rui Costa. Aqui, enquanto paulista, eu falo que o pouco que eu vi sobre ele, assim, de verdade, ele parece, ele evita, sabe, críticas ao Haddad, mas é aquele, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu vejo ele também como um bom nome, porque, por mais que o Rodrigo tenha feito essa observação, e eu também concordo, porque ele tem aquele perfil combativo que a gente precisa. Mas enquanto eu estou aqui em São Paulo, realmente também tenho muito pouco conhecimento, eu queria te escutar. Não, sem dúvida. Ele é um cara que abriu muito a guarda, né, como eu acabei de falar, e tem muito essa pecha aqui na Bahia, né, é muito, muito segregado, né, porque realmente aqui a desigualdade social é tremenda e ela é muito mais visível do que em São Paulo, assim, sabe? Tipo, as mazelas da desigualdade são muito presentes, porque São Paulo tem lá seus 12 milhões de habitantes, aqui tem 2, entendeu? E é tudo muito em volta da orla, assim, né, como o Rio de Janeiro, assim, sabe? Tipo, tá tudo muito próximo, né? Sei lá, o Nordeste de Amaralina, que é uma das grandes comunidades, ela é muito próxima a bairros muito chiques, entendeu? Então tá tudo muito próximo. E sempre houve essa guerra, briga de faca, né? Tipo, o governo era PT, a prefeitura de direita, né, no antigo PFL, antes do ACM era o PDT, que foi uma coisa que nada fez, assim, foi uma prefeitura tenebrosa, e acho que essa impressão é válida até porque realmente ele fez acordos muito relevantes com o ACM, e por ter esse histórico o ACM é a direita, o ACM é o Bolsonaro, é o PSDB, é não sei o que lá, entendeu? E o jogo político aqui fica muito mais palpável, assim, sabe? Não é extremista. E eu vejo o Rui Costa transitando com muita dignidade dentro disso, sabe? Assim, tipo, ele ser considerado bolsonarista, eu acho uma análise muito rasa, assim, porque realmente ele está fazendo evoluções para o Estado e para a cidade de Salvador, o Estado da Bahia, a cidade de Salvador, que são muito pertinentes, assim, muito que em 4, 6 anos aí nunca aconteceu, é um crescimento exacerbado, assim, positivamente, e é fruto dessa parceria, e eu acho que ele pode ser um bom nome contra esse extremismo que é o Bolsonaro, né? Então, eu discordo que ele seja o mais bolsonarista, ele pode ser o petista mais à direita que a gente tem, mas eu acho fantástico, assim, que ele possa ser um nome, não sei como vice de alguém, não sei como não sei o quê, mas eu acho que ele é um cara... Manda. A minha última pergunta, prometo, já me exaltei aqui hoje, mas é exatamente baseado nisso que vocês todos falaram. Se a gente tem tanto receio, por exemplo, que a esquerda não chegue nem no segundo turno, não poderia ser ela o fiel da balança, porque eu, sinceramente, não acredito que esse cidadão ganhe no primeiro turno. Eu acho que pela situação do país, eu não vejo melhora a longo prazo. Será que, por exemplo, a gente não vai ter o contrário, como a Jéssica aqui falou? Será que o Dória não vai ter que bater na porta? Porque se você quer vencer, e ele me parece um cara que faz tudo para vencer. Quem está no PSDB, inclusive, já sabe disso, né? Eduardo Leite, o pessoal está meio chateado aí. Então, será que não vai ter que ter esse diálogo? Olha, para a gente vencer, a gente vai ter que chegar lá nos caras e falar, e aí? Né? E o meu medo é exatamente de que isso se torne, pelo menos para aqueles esquerdistas mais arraigados, como disse aqui Lavecker, que se torne uma coisa de isenção, que a gente tanto critica, né? De você, não vou para cá, nem vou para lá, e o país, né? Eu gostaria de ouvi-los nessa última pergunta da noite. Eu não sei se eu entendi direito o seu ponto. Vai buscar, perdão, a esquerda ficando fora de um provável segundo turno, se ela não pode se tornar o fiel da balança na eleição. Tipo assim, um exemplo, né? Dória e Bolsonaro, e aí? Quem que o petista, quem que o cara do PCdoB, quem que o Ciro vai indicar assim, pô, não, vamos aqui com o Dória. Eles vão ter a coragem de abertamente falar assim, olha, subir no palanque, como a gente
costuma dizer? Eu acho que o discurso ele vai ser baseado no totalitarismo. Vai ser democracia versus totalitarismo. Eu acho que a base do discurso em 2022, nesse cenário que você apontou, acredito que vai ser nesse aspecto. Eu acho que sim. Inclusive o PT apoiaria o João Dória num segundo turno entre ele e Bolsonaro, assim como a maioria, como grande parte da esquerda, porque o discurso, o que está sendo debatido hoje em dia, inclusive, é sobre isso, né? Democracia versus totalitarismo. O Bolsonaro nunca foi de direita, ele nunca se apresentou como direita, né? Ele fala conservador. O que é ser um conservador? É você ser totalitário. Eu só consigo enxergar essa legenda para esse conservadorismo que ele aponta, entendeu? Então, eu acredito que o que vai ser discutido em 2022, num possível segundo turno entre João Dória e Bolsonaro, vai ser isso, e eu acredito sim que essa frente ampla que vai se construir no segundo turno vai ser a favor do Dória, e é completamente correto, no meu ponto de vista. Eu concordo, completamente correto. Eu acho que toda e qualquer força-tarefa aí, né, para barrar esse mal que se alastra tem que ser exaltada. Então, que o Dória seja o primeiro aliado e o próximo inimigo. Vamos que vamos. Nossa, eu vou tatuar isso, cara. Vou tatuar isso. E você, meu caro Eu Rodrigo? acho, eu não sei se eu falei, gente, não sei se eu falei ditadura versus totalitarismo, mas eu quis dizer democracia. Não, você falou democracia. Falei, tá, porque eu fiquei, de onde que eu será? Enfim, Ditadura é onde ele quer chegar com o totalitarismo, né? Exato, não, eu fiquei, será que eu falei? Adorei essa frase, vou tatuar. A gente teve uma convidada aqui que falou, ela foi indicar um livro, né, Lavé, que é esse aqui é um padre que fez o Jesus da Mangueira, nossa querida Amandinha, e ela falou assim, e ele é contra as políticas sociais, é bem bacana. Não. Aí eu falei, não, ele é a favor, né? Aí ela, isso é ele. Pois é. Às vezes acontece, né, gente? Não, mas não ouvi. Mas é isso aí, senhoras e senhores, senhora e senhores, foi ótimo aí o bate-papo, gostei muito. Podemos aí, podíamos ter mais discordâncias, né? Mas hoje foi Hoje foi a frente ampla, né? A frente ampla aí, um por todos e todos contra o coiso, né? E Lavecchia, só para você colocar a cereja no bolo, você que já teve tantas folias na Faria, você acredita que os Faria Limers vão apoiar Bozó em 2022, depois de tudo que aconteceu? Porque tem muita gente perdendo dinheiro também, né? A pergunta é contra quem, né? Contra quem, exatamente. Você não pode falar só de um, né? Vamos apoiar Bozó contra o capeta? Vamos votar no capeta. Vamos votar em Satanás. Saudades de ti, inclusive. Bozó versus Edir Macedo. O processo vem, hein, gente? Tudo isso, uma brincadeira, não precisava acabar desse jeito, o papo foi tão bom. Sem esperança alguma, né? Perdão, fui eu de novo. Sem esperança alguma. Estamos desolados, mas, por favor, as palavras finais aí dos nossos convidados, por gentileza, primeiras damas. Muito obrigada pelo convite, achei o papo muito instrutivo. Não tenho que fazer propaganda de nada meu, porque eu não tenho... tenho os meus trabalhos por aí, enfim. Mas acho que esse assunto poderia continuar numa outra ocasião. Vamos esperar o desenrolar aí dessa pandemia, né? O Bolsonaro, ele tá, nas últimas pesquisas, ele caiu bastante ponto de favoritismo, né? De apoiadores. Aprovação. De aprovação. Então, a gente pode falar mais sobre isso no futuro aí muito próximo. Não acredito no impeachment, mas eu espero a vacina chegar para a gente poder sair nas ruas e quebrar uns bancos, tacar fogo em algumas coisas. Que boa. Porque eu estou morrendo de saudade disso. Boa. Fogo nos fascistas. Alô, Chico César. Vamos que vamos. E você, Rodriguinho, por favor. Quero agradecer aqui o convite de vocês e fazer constar nos autos. Se for Dória e Bolsonaro no segundo turno, vou votar vestido de tucano e apertar 45 com o bico. Com o bico, Cara, eu vou de azul, eu já tenho até uma roupa azul para ele. Eu só não falo que você vai imitar um tucano, porque o barulho do tucano é muito Que momento, né? Belíssima resposta.
É isso, mas eu queria também deixar aqui, Lavecchia, nas minhas considerações finais, que quem não sonha, né, não pode acreditar. Eu ainda sonho com essa derrota, que seria um enterro, porque acho que vocês concordam. O bolsonarismo sobreviverá ao Bolsonaro. Esse é o problema. Ele é apenas um agente. Ele vai sair, e isso que foi tirado aí da escória, do esgoto, vai continuar, e a gente vai ter que lidar com isso a partir de agora, né? Então, se tivesse ali Satanás no 666, olha, jovens, ia estar ali, ó, rodando o disco da Xuxa ao contrário, só que eu... Tem medo. É isso aí. Então, muito bom. Ficamos por aqui. Um papo muito eloquente, muito divertido, apesar do tema tenebroso. Então, até a próxima. Siga-nos no Instagram, por favor. Consumo Imediato Podcast. Exatamente. E é isso. Por favor, aos poucos que vão assistir, porque ainda estamos começando o nosso projeto, mas que, por favor, né? Vamos juntos rumo a dias melhores, já dizia Rogério Flauzino, né? Um bate. Porque o consumo é imediato, como diria Rogério Ceni.